Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãos, e em especial nossos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, a classe dos adolescentes. Estamos fazendo um pequeno resumo da nossa lição número 9, que fala sobre Samuel, o jovem sacerdote. O nosso versículo-chave fala que, porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com um efote de linho. 1 Samuel 2,18. O objetivo é saber que o cristão deve ser perseverante na oração e obediente a Deus e aos pais. Nos dias de Samuel, a vida espiritual da nação de Israel estava em declínio, havia trevas no sacerdócio e o povo precisava de alguém que intermediasse a sua comunicação com Deus. Os filhos dos sacerdotes eram ímpios, sem fidelidade ao sacerdócio. Eli estava quase cego e o Senhor não se manifestava mais em visões. A lâmpada de Deus, uma referência à sua presença no meio do povo, apagava-se no templo. Consagrado ao Senhor desde o ventre materno, já o Samuel cresceu no templo, ele substituiu Eli e foi um dos grandes profetas da história de Israel. Eucana era um homem que tinha duas mulheres, Penina e Ana. Só que Ana era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. E aquilo era uma afronta, naquela época era uma afronta para as mulheres não ter filho. As mulheres que não eram filhas eram muito humilhadas. E Ana sabia disso, a Ana sabia que ela via a afronta que havia naquela sociedade naquela época, e também a outra mulher do seu marido também a humilhava muito. Então, quando ela subiu a Silom, ela foi ao templo e ela derramou sua lágrima a Deus, pedindo para que Deus pudesse estar abençoando ela com um filho. E esse filho ela colocaria no templo para que fosse sacerdote, servisse ao Senhor. E Deus foi ali e cumpriu o que ela pediu. Claro que tudo, na nossa lição, se a gente for avançar, lá no 1 fala que o Samuel era um sacerdote esperado. Diz que ela esperou mais ou menos 25 anos para que possa ter tido Samuel. Mas aí alguns perguntam, mas por que esse tempo todo? Por que levou esse tempo todo para que Ana tivesse um filho? Às vezes a gente questiona muito Deus, às vezes que a gente espera um milagre, espera Deus uma providência, essa providência demora muito tempo para que aconteça, demora muito para que venha. E às vezes nós questionamos, nós como seres humanos questionamos muito, Deus, por que demora tanto? Por que as coisas demoram a acontecer? Por que nós temos essa espera e às vezes a gente vê que as coisas não acontecem ou nada acontece, mas tudo tem um propósito diante de Deus. Às vezes não é o momento de você conquistar aquilo, não é o momento de você ter aquilo. Tanto que se a gente for levar um pouco na lição, a gente vê que se ela não tivesse tido Samuel naquela época e tivesse entregado ele no templo, naquele período, não ter terminado ali, mas ela tivesse tido Samuel entregado, a gente vê que o profeta Eli, ele já não estava mais fazendo o seu sacerdócio. Ele já estava, os filhos dele, eles eram pessoas ímpias, eram sacerdotes ímpios, eles roubavam as ofertas, não se preocupava em manter o templo organizado, não acendendo as candeias, o candelabro que era a luz, que refletia a luz de Deus. O povo de Israel, ele estava sempre apagado, ele sempre estava ali, porque ele não podia não deixar que fosse apagado. Então os sacerdotes tinham essa obrigação de manter a chama acesa, mas os próprios filhos dele, eles não se preocupavam com isso, tanto que você via que vira e mexe, uma lâmpada estava apagada, acabava o azeite de uma delas e ele se apagava. Então ele não tinha essa preocupação. Então tudo é no seu tempo. Às vezes nós queremos pular algumas etapas, queremos fazer certas coisas que não é para estar fazendo nesse momento, é pular etapa. Tendo nossa etapa, nossa vida é como se fosse uma escadinha, tem que dar um passo de cada vez para chegar no alto. Às vezes você querer pular 2, 3, 4 degraus na frente, às vezes, vamos dizer assim, numa
escada, a gente quer esticar a perna, pular 2 degraus, quer pular 3 degraus, às vezes pode acontecer a gente ter uma distensão, ou tropeçar e cair, quebrar a perna. Então, quer dizer, é um degrau de cada vez. Sobe um degrau, sobe outro. Tudo na nossa vida tem uma fase. Tem a fase que você é criança, tem uma fase que você já vai para a escola, tem uma fase que tem uma fase de cada vez. Aí, mais para frente, uma fase que você vai ser adulto, vai trabalhar, vai conquistando suas coisas, vai comprando suas coisas, vai comprar uma casa. É uma coisinha de cada vez. Não é querer você atropelar essa fase. Às vezes a gente vê muito adolescente que já quer partir para a parte do namoro, já quer namorar, já quer ter um compromisso. Não é assim. Tudo tem uma fase. Vamos respeitar essa fase, porque vai ser melhor. Às vezes você quer atropelar, já quer para a parte do namoro, aí daqui a pouco já está casando, quer dizer, já atropelou as coisas que você deveria fazer passo a passo, pouco a pouco, crescendo cada passo, pouco a pouco. É como uma casa. A casa não é construída de um dia para a noite. Você tem que ter primeiro a fundação, para que todos que entendem um pouco de obra sabem, tem que fazer a fundação, faz os alicerces, levanta as paredes até chegar no telhado. Você não vai construir o telhado no alto. O telhado, se for construir no alto, ele cai. Ou uma casa sem fundação, o primeiro vento, a casa cai. Então, cada passo de cada vez, entendeu? Devagar. Deus sabe todas as coisas. Deus, no momento certo, vai colocar você no momento certo ali para que aquilo aconteça. E não foi diferente com Samuel, com Ana. Deus tinha um tempo certo para Samuel vir, estar ali no tempo, crescer. Tem o seu tempo específico e não devemos atropelar esse tempo. Tanto que quando Samuel ele veio no seu tempo, foi para o templo, viu que ele foi um dos grandes profetas de Israel. Ele foi um dos maiores, foi o maior, um dos maiores profetas ali, entendeu? Então, tudo no seu tempo. Deixa Deus agir de acordo certinho com o seu tempo. Esse é o recado que eu deixo nesse resumo da nossa escola dominical. O 2 fala que Samuel ele atende ao chamado de Deus. O chamado de Samuel ocorreu quando ele tinha precisamente 12 anos. Ao ouvir a voz de Deus pela primeira vez, ele pensou que fosse Eli que o estava chamando. Eli percebeu que Deus estava se manifestando e instruiu o jovem como proceder. Vai, deite-se, e há de ser que te chamar dirás. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós temos um chamado. Deus nos chama, nos capacita para cada coisa. Que nós possamos estar ouvindo o que Deus tem para a nossa vida, um chamado que Deus nos colocou. Que nós não devemos endurecer o coração, o jovem, o adolescente, não endureça o seu coração para aquilo que Deus te ordenou. Se você tem um chamado para a música, exerça esse chamado. Se tem um chamado para a palavra, exerça esse chamado de palavra. Se Deus te chamou para estar propagando o seu evangelho, faça tudo de acordo com o seu chamado. E Deus tem um chamado para cada um. O poder da oração. A oração de Ana mudou a história da sua vida e do povo de Deus. Foram longos anos de perseverança, suportando a aprovação de Penina. Os frutos colhidos por Ana, porém, são evidentes. Ninguém jamais soube o nome dos filhos de Penina, nem tirou deles nenhuma boa orientação para a vida cristã. Por outro lado, Samuel teve seu nome eternizado nas Escrituras, bem como Ana, cuja vida e fé tem servido de estímulo para muitas mães ao longo do tempo. Esse é o resultado alcançado porque deposita em Deus pela oração o seu futuro. Quando nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus e deixamos que Deus conduza a nossa vida, nós deixamos um legado, e esse legado vai ser levado de gerações em gerações. Samuel e Ana tiveram um registro. Nós não vemos dentro da Bíblia o relato de Israel sobre a Penina e Nim, sobre os seus filhos. Não temos uma boa
uma boa atitude, uma boa, vamos dizer assim, um bom exemplo deles. Não tem. Por quê? Porque eles não seguiram a Deus, não deixaram que Deus o guiasse, não entregaram a sua vida no caminho do Senhor para que Ele nos conduzisse, fazesse aquilo que era melhor para suas vidas. Não foi entregue. E nós devemos fazer isso, devemos entregar nossa vida na mão de Deus, deixar que Ele nos conduza, deixar que Ele faça aquilo que é melhor para nossas vidas. Às vezes nós relutamos, achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. A gente não sabe. Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes aquilo que você quer para sua vida não é o momento certo de você ter. Você sabe que se você ter, aquilo vai ser uma perdição para você. Vamos botar um exemplo. Às vezes um adolescente, o adolescente não está preparado para ter um celular, porque você sabe, se às vezes tiver um celular na sua vida, ou tiver um celular ali, aquilo vai te caminhar para sua vida. Você vai ter às vezes um problema que você não, o pai às vezes não tinha. Às vezes o adolescente ganha um celular, aquilo acaba com a vida espiritual dele. Ele já não quer mais ler a Bíblia, já não quer mais orar, já começa a focar só em usar as redes sociais ali, focando ali, isso e aquilo, entendeu? Já começa a falar com gente que não é cristã e ali já começa a desvirtuar a sua fé. Então tudo tem um momento. Deus sabe qual é o momento certo para você, sabe qual é o momento certo que você tem que ter as coisas, ou ter aquele dispositivo, ou ter aquilo que tanto você almeja. Entrega na mão de Deus que Ele vai fazer. Ele vai te dar o momento certo. Amém? Então, que Deus abençoe a classe dos adolescentes. Esse é um pequeno resumo. É um assunto muito bom de se estudar na classe, porque os adolescentes estão debatendo, posso estar debatendo um assunto, mas infelizmente por enquanto nós não estamos podendo estar na nossa congregação, até por causa dessa questão da pandemia. Mas que os adolescentes possam estar em casa, com suas revistas, estudando, vendo o vídeo, possa estar guardando isso no seu coração e possa estar aplicando nas suas vidas tudo que foi estudado até agora. Os adolescentes possam estar assistindo, possam estar ouvindo e realmente analisando tudo que foi constituído aqui. Deus abençoe a cada um. A lição número 10 da semana que vem vai ser o insensato filho de Eli. Os insensatos filhos de Eli é a nossa lição número 10. E enquanto tiver essa questão da pandemia, nós vamos estar aqui trazendo esse resumo da Escola Bíblica Dominical, que os adolescentes possam estar estudando, porque realmente essa revista ela é muito boa, falando sobre relacionamentos familiares, mas como eu falei antes, infelizmente não estão podendo estar estudando. Que Deus abençoe a cada um, que esteja assistindo esse vídeo, e venha comigo para nós fazermos uma pequena oração, agradecer ao Senhor por esse resumo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, mais esse resumo da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor venha estar falando no coração de cada adolescente, a cada um que esteja assistindo esse vídeo, venha estar tocando, trazendo a sua graça, o seu poder nas suas vidas, e que eles possam estar entendendo e ouvindo aquilo que o Senhor tem a falar a cada um, seja cada um abençoando onde quer que eles estejam, guardando a vida deles, protegendo, meu Pai, dessa pandemia, guardando a vida de seus familiares e sendo cada um abençoando na sua graça. É que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.